estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Elis e vou pedir para vocês organizarem o material. Nós vamos precisar do caderno ou as folhas para anotação, lápis, borracha, apontador, caneta e também o dicionário. Na sequência, anotem a data de hoje, o número da nossa aula, língua portuguesa. Um tempo para vocês se organizarem. Tudo certo? Material organizado? Vamos para mais uma aula de compreensão leitora. Vamos relembrar agora o que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós vimos que os textos não são lidos todos da mesma forma. Nós vimos os textos para informar, os textos que são para divertir. Nós fizemos leitura do texto também e fizemos algumas atividades. Estão lembrados? Vamos relembrar então o modelo de cartões resposta. Lembre que nós não podemos rasurar, temos que marcar sempre de caneta preta ou azul e sempre prestar atenção se a questão está referindo-se à mesma alternativa que você quer marcar, A, B, C ou D, certo? E na aula de hoje, nós vamos identificar o assunto do texto, nós vamos conhecer outros textos, nós vamos ver conhecimentos prévios. O que é o conhecimentos prévios? É aquele conhecimento, aquilo que eu já sei sobre algum assunto. Nós vamos ver também o contexto e a produção e também o vocabulário. Então agora acompanhe com a professora a leitura do primeiro texto. Texto 1. O Boto e a Baía de Guanabara. Piraiaguara sentiu um grande orgulho de ser carioca. Se o Atobá Maroto tinha dado nome para as ilhas, ele e todos os outros botos eram muito mais importantes. Eles eram o símbolo daquele lugar privilegiado, a cidade do Rio de Janeiro. A muito leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Piraiaguara fazia questão de lembrar do título e também de toda a história da cidade e da Baía de Guanabara. Os outros botos zombavam dele. Leal? Uma cidade que quase acabou conosco, que poluiu a Bahia? Heróica? Uma cidade que expulsou as baleias, destruiu os mangues e quase não nos deixou sardinha para comer? Olha aí para o fundo e vê quanto cano e lixo essa cidade jogou aqui dentro. Acorda do encantamento, Piraiaguara. O Rio de Janeiro e a Baía de Guanabara foram bonitos, sim, mas isso foi há muito tempo.
Não adianta ficar suspirando pela beleza do morro do castelo ou pelas praias e pela mata que desapareceram. Olha que, se continuar sonhando acordado, você vai acabar sendo atropelado por um navio. O medo e a tristeza passavam por ele como um arrepio de dor. Talvez nenhum outro boto sentisse tanto a violência da destruição da Guanabara, mas, certamente, ninguém conseguia enxergar tão bem as belezas daquele lugar. Num instante, o arrepio passava e a alegria brotava de novo em seu coração. Acompanharam a leitura? Então vamos agora para a nossa primeira questão. A ideia central do texto é: A. O sentimento de Pirayaguara. B. A indignação dos botos. C. A poluição da Baía da Guanabara. D. A beleza da Baía da Guanabara. Então, relembrem o texto que a gente acabou de ler e marquem qual é a alternativa correta. Tudo certo? Vamos conferir então? A ideia central do texto é: a letra A, o sentimento de Pirayaguara. A letra B, a indignação dos botos. Eles estão indignados porque ele está sonhando, ele ainda quer aquela terra como era antes. A letra C, a poluição da Baía da Guanabara. Eles estão falando da poluição, mas estão se referindo ao sentimento que Pirayaguara tem de lembrar com orgulho de como era a Bahia. A letra D, a beleza da Baía da Guanabara. Este é o sentimento, é o sonho de Pirayaguara, certo? Então agora marquem o gabarito de vocês, questão 1, alternativa A. Tudo certo? Vamos agora então para a nossa questão 2. O fato que provoca a discussão entre os personagens é: letra A, a escolha de nomes de botos para as ilhas. B, o orgulho do boto pela cidade do Rio de Janeiro. C, o perigo do Rio de Janeiro para os botos. D, a história da cidade do Rio de Janeiro.
Então, relembrem o texto que nós fizemos a leitura e marquem qual é a alternativa que representa, que provoca a discussão entre os personagens. Lembraram qual é o que provoca a discussão entre eles? Vamos verificar? É a alternativa B, o orgulho do Boto pela cidade do Rio de Janeiro, porque ele está ali todo maravilhado, lembrando de como era a Bahia, certo? A letra A não é porque a escolha de nomes de botos para as ilhas não é esta a alternativa, porque ele tinha orgulho disso, lembram? A letra C, o perigo do Rio de Janeiro para os botos. Pirayaguara não estava preocupado com o perigo dos rios. Letra C, Pirayaguara não estava preocupado com a poluição do rio. Ele estava sempre pensando em como ela era. Letra D, a história da cidade do Rio de Janeiro. A história da cidade também fazia parte do orgulho de Pirayaguara. Tudo certo? Então, marquem agora o gabarito de vocês, questão 2, alternativa B. Vamos para a nossa questão 3. Os outros botos zombavam de Pirayaguara porque ele A. Conhecia muito bem a história do Rio de Janeiro. B. Julgava os botos mais importantes do que os outros animais. C. Sentia tristeza pela destruição da Baía da Guanabara. D. Enxergava apenas o lado bonito do Rio de Janeiro. Então, agora vocês vão ter que lembrar um pouco do texto também, que nós fizemos a leitura, e pensar por que os outros botos zombavam do Pirayaguara. E marquem a alternativa correta.
Lembraram porque os outros botos zombavam dele? Vamos conferir? Zombavam dele porque ele enxergava apenas o lado bonito do Rio de Janeiro. Ele não estava vendo a poluição, ele não estava preocupado com o que estava acontecendo. Ele estava sempre sonhando com o lado bonito de como a Bahia já tinha sido. A letra A. Não é porque conhecia muito bem a história do Rio de Janeiro. Ele conhecia e isso era um orgulho para ele. Letra B. Julgava os botos mais importantes do que os outros animais. Ele gostava, mas ele não se achava mais importante. Letra C. Sentia tristeza pela destruição da Baía da Guanabara. A tristeza que ele sentia, ele não demonstrava, porque ele estava sempre pensando em como ela era, como ela já tinha sido bonita um dia. Tudo certo? Então, marquem o gabarito de vocês. Questão 3, alternativa D. Questão 4. Não adianta ficar suspirando pela beleza do morro do castelo. A palavra suspirando apresenta no texto o sentido de A. Desejar, B. Resmungar, C. Lamentar, D. Murmurar. Então, leiam novamente com bastante atenção e marquem qual é a alternativa. Marcaram? Vamos conferir? É a letra C. A palavra suspirando apresenta o significado, o sentido de lamentação, porque ele está ali lamentando. Não é a letra A, porque ele não está desejando. A letra B também não é, porque ele não está ali resmungando. Resmungando, a gente tem sempre ali o lado de reclamar.
E a letra B também, de murmurar. Ele não está murmurando, ele está lamentando o que aconteceu e sonhando como era a Baía de Guanabara, certo? Então, marquem no gabarito de vocês, questão 4, alternativa C. Questão 5 agora. A frase do texto que contém uma opinião é, letra A, mas certamente ninguém conseguia enxergar tão bem as belezas daquele lugar. Letra B, eles eram o símbolo daquele lugar privilegiado, a cidade do Rio de Janeiro. C, Piraiaguara fazia questão de lembrar do título e também de toda a história da cidade. D, olha aí para o fundo e vê quanto cano e lixo essa cidade jogou aqui dentro. Então, pensem agora no texto de novo e marquem a alternativa que contém uma opinião. Marcaram? Qual é a frase que contém uma opinião? Vamos verificar. É a letra A, mas certamente ninguém conseguia enxergar tão bem as belezas daquele lugar. Lembram que ele fala isso lá no finalzinho do texto? Então ele está dando a opinião que, apesar de tudo, ele ainda enxergava o lado bonito da Bahia. A opinião é a letra A, onde ele fala da beleza, que ele enxergava a beleza da Bahia, certo? Então marquem no gabarito de vocês, questão 5, alternativa A. Questão 6. Olha que, se continuar sonhando acordado, você vai acabar sendo atropelado por um navio. A expressão em destaque significa A, estar conformado com a realidade, B, estar feliz com a realidade, C, estar alheio à realidade, D, estar sonhando com a realidade. Então, pensem na expressão sonhando acordado, releiam as alternativas e marquem a alternativa certa.
encontraram? Qual é a alternativa? Sonhando acordado significa que? Significa estar alheio à realidade, ou seja, ele está aqui com todos os problemas, mas ele está sempre lembrando do passado, lembrando de como era a Bahia, tudo bem? A letra A, estar conformado com a realidade. Ele estar sonhando não significa que ele está conformado. A letra B, estar feliz com a realidade. Ele também não está feliz. Lembram lá no texto que ele fala que ele sente um arrepio de dor quando percebe a realidade? A letra D, estar sonhando com a realidade. Ele não está sonhando com a realidade. Ele percebe os problemas da realidade, mas ele está sonhando com a Bahia de antigamente, que era mais bonita. Então, marquem o gabarito de vocês. Questão 6, alternativa C. Agora, questão 7. No trecho Leal, uma cidade que quase acabou conosco, que poluiu a Bahia, a palavra cidade está se referindo a às indústrias, B, às pessoas, C, aos outros peixes, D, ao modo como viviam. Então, releiam o trecho e pensem, a que está se referindo a palavra cidade? Tudo certo? Conseguiram perceber? Então, olha lá, vamos conferir. Cidade está se referindo às pessoas. Por quê? Porque as pessoas é que compõem, que fazem parte da cidade. Só a cidade não é nada sem as pessoas. Então, as pessoas que convivem é que fazem a cidade acontecer, certo? A letra A, as indústrias. As indústrias, elas poluem, mas a poluição é causada por quem? Pelas pessoas. Letra C, aos outros peixes. São os outros peixes que estão causando poluição? Não são. Então, está se referindo também às pessoas. Letra D, ao modo como viviam. Ali nós estamos falando dos botos. Seria o modo como eles viviam que estava causando aquela poluição? Também não. Então, cidade está se referindo às pessoas que estavam causando a poluição. Então, marquem no gabarito de vocês, questão 7, alternativa B. Agora, observem com a professora mais um texto. Qual é o tema do cartoon ao lado? Letra A, poluição dos rios. B, a diversidade de peixes. C, o uso de máscaras pelos peixes. D,
o mergulho aquático. Então, observem o cartoon e marquem a alternativa. Tudo certo? Marcaram a resposta da questão 8? Então, qual é o tema do cartoon? Vamos conferir? É a letra A poluição dos rios. Não é a letra B, por quê? A letra B está falando da diversidade de peixes. É isso que o cartoon está mostrando? Não, ele está mostrando outra situação. Ele está mostrando aqui, colocando máscaras de oxigênio nos peixes para que eles consigam respirar dentro da água. Letra C, o uso de máscaras pelos peixes. Então, este não é o correto, então não pode ser o tema do cartoon, certo? Porque ali os peixes não precisam disso para sobreviver. Letra D, o mergulho aquático. Também não. Vejam que o mergulhador ele está com a bolsa cheia de máscaras e ele está tentando salvar os peixes. Tudo certo? Então, marquem o gabarito de vocês. Questão 8, alternativa A. Agora vamos para a questão 9. Na questão 9, o elemento da linguagem não verbal que representa a poluição no cartoon é: letra A, o uso de máscaras de oxigênio, B, o esgoto desembocando no rio, C, as plantas aquáticas, D, a expressão facial dos peixes. Então, observem novamente o cartoon e vejam o que ele está representando. O que está representando a poluição? Lembrem que nós já trabalhamos também a linguagem não verbal. Então, a linguagem não verbal é a imagem do cartoon que nós temos que observar, certo? Observem e marquem a alternativa correta.
Tudo certo? Vamos conferir qual é a alternativa correta? É a letra B, o esgoto desembocando no rio. Olhem lá com a professora, o mergulhador está aqui dentro, colocando máscaras de oxigênio nos peixes. E olha aqui o que está causando a poluição. Olha o esgoto aqui, direto no rio, certo? Então a letra A, o uso de máscaras de oxigênio. É isso que está causando? Também não. Letra C, as plantas aquáticas. Nós temos que perceber que as plantas aquáticas, elas estão praticamente mortas por causa da poluição. A letra D, a expressão facial dos peixes. Como está a expressão dos peixes? Eles estão felizes? Eles estão bem? Eles estão sofrendo por causa da poluição. Tudo certo? Então marquem questão 9, alternativa B. Agora vamos para a questão 10. Na questão 10, comparando o texto 1 e o texto 2, é possível concluir que A. Ambos os textos tratam de temas relacionados à poluição das águas dos rios. B. O texto 1 se refere às questões ligadas à poluição da Baía de Guanabara e o texto 2 também. Letra C. O texto 1 se refere às questões ligadas à poluição da Baía de Guanabara e o texto 2 aborda o uso de máscaras para os esportes aquáticos. D. O texto 1 se refere às questões ligadas à vida dos botos da Baía de Guanabara e o texto 2 aborda as questões ligadas à qualidade da água. Então, nesta questão, observem o texto 1 e o texto 2, que é o cartoon, e respondam o que podemos concluir dos dois textos.
Vamos conferir? Conseguiram marcar? A alternativa ali que a gente conclui comparando os dois textos é a alternativa A. Ambos os textos tratam de temas relacionados à poluição das águas dos rios. Não é a letra B, por quê? A letra B, o texto 1 se refere às questões ligadas à poluição da Baía de Guanabara e o texto 2 também. Não é porque o texto 1 está relacionado à poluição da Baía. E o texto 2 é o cartoon e ele não está se referindo a qual rio. Então, não é a letra B. Letra C. O texto 1 se refere às questões ligadas à poluição da Baía de Guanabara e o texto 2 aborda o uso de máscaras para os esportes aquáticos. O texto 1 está falando da Baía e o texto 2, ele está se referindo a esportes? Não está. Ele está se referindo aqui à poluição dos rios. Então, também não é a letra C. A letra D. O texto 1 se refere às questões ligadas à vida dos botos da Baía de Guanabara. E o texto 2 aborda as questões ligadas à qualidade da água. Então, o texto 1 está ok. E o texto 2, ele está se referindo à qualidade da água? Também não, ele está se referindo à poluição da água. Tudo certo? Então, marquem o gabarito de vocês. Questão 10, alternativa A. Tudo certo? Vamos conferir o gabarito, como ficou? O de vocês ficou parecido com o da professora? Espero que sim. Se não tiver, não tem problema. A gente vai corrigindo nas próximas aulas. Tudo certo? Por hoje é só. Cuidem-se e até a próxima!